Olá, pessoal. Espero que estejam bem. Bem-vindos à aula de Sociologia. Hoje nós vamos abordar no tema relação entre indivíduo e sociedade. E a característica do indivíduo é imaginar como é que funciona esse mundo de meu Deus do céu, como é que você foi colocado no meio social no qual você é acostumado, porque tudo obedece a um determinado padrão. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Padrões sociais. Primeiro entendendo o que é social. Social é tudo que é geral. É quando se repete na maioria dos indivíduos ou em todos os indivíduos que participam de um determinado grupo. Lembrando que sociedade é um agrupamento de pessoas que vivem sobre determinadas organizações, assim como regras, normas, leis, dogmas e doutrinas. E o indivíduo é o ser unipessoal. É o indivíduo que forma a sociedade. O que nós vamos falar hoje é como funciona esse comportamento individual, que se torna depois um comportamento coletivo e que segue determinados padrões para que funcione coletivamente em prol do bem maior. E sempre o bem maior vai ser aquilo que forma a sociedade. Primeiramente, vamos falar de como o teórico e sociólogo Karl Marx viu essa relação entre indivíduo e sociedade. Para o alemão Karl Marx, por exemplo, 1818-1883, alemão, os indivíduos devem ser analisados de acordo com o contexto de suas condições e situações sociais, já que produzem sua existência em grupo. Bom, então Karl Marx, ele entendia que o indivíduo ele era analisado e era colocado em um status de acordo com a condição que ele tinha no meio social. É como se você pensasse de uma pessoa que hoje tem condições financeiras bem relevantes e outras que não têm tantas condições financeiras assim. Tantas condições financeiras assim. E isso fazia com que um fosse colocado em uma condição, numa visão, num status social. E o outro foi colocado num status social, podemos dizer, inferior. Então ele dizia que o homem primitivo, segundo ele, diferenciava-se dos outros animais não apenas pelas características biológicas, mas também por aquilo, a sociedade sendo heterogênea. Ou seja, podemos dizer que, de acordo com o pensamento de Karl Marx, o homem primitivo, ele não poderia viver sozinho, isolado. Era necessário que existisse uma certa coletividade com ele. E essa coletividade trazia, então, o entendimento de que você tinha diferenças entre os membros que produziam essa vivência em grupo. Ele dizia que a sociedade era constituída por classes sociais que se mantêm por meio de ideologias, os que possuem o controle dos meios de produção, ou seja, as elites. Numa sociedade capitalista, o acúmulo de meios materiais é valorizado, enquanto que o bem-estar coletivo é secundário. Bom, isso é fácil de entender. Quando termina a Idade Média, o poder ele volta a ser centralizado na mão dos reis. Grandes filósofos surgiram com essa teoria, como Nicolau Maquiavel e Thomas Hobbes, dizendo que ao rei deveria se dar a obediência carismática. Ou seja, o rei ele era um enviado de Deus, ele era um escolhido para tirar o povo da barbárie. Em troca, o povo deveria lhe prestar obediência plena. Era mais ou menos como se você imaginasse o rei protegendo o povo, dando terras para trabalhar, com o exército tomando conta deles, e o povo sendo obrigado a trabalhar em prol do reino. Ou seja, lhe rendendo obediência e também pagando os impostos. Né? Então o que acontece? Essa diferença, essa mudança de visão que começa nesse período, dá a entender que Karl Marx dizia que o grande problema era justamente o acúmulo de capital, o lucro,
Ou seja, do mercantilismo que surge com o absolutismo, com as grandes navegações, com a colonização e o prestígio internacional que aquilo dava ao rei que produzia aquilo. Ou seja, quando ele chegava, por exemplo, como os portugueses chegaram no Brasil, eles sabiam que eles teriam uma nova fonte de riqueza. E essa exploração que foi feita através da colonização fez com que as riquezas não ficassem no Brasil e fossem enviadas para Portugal. É como se você também imaginasse que, à medida que um rei ele pudesse descobrir novas terras e novas riquezas, ele iria acumular riqueza para o seu país. E com esse acúmulo de riqueza, ele seria então um rei mais poderoso. Porém, nesse mesmo período, surgiu uma outra classe, né, que seria a classe dos burgueses, que seriam os donos dos meios de produção. Esses donos do meio de produção, eles financiavam. Dessa vez o rei, ele não vinha sozinho, não centralizava o poder sozinho. Ele dividia com a classe burguesa. E essa classe burguesa, que eram os donos dos meios de produção, que eram várias profissões, por exemplo, os artesãos, os produtores de tecidos, aqueles que trabalhavam para o reino diretamente e também vendiam seus produtos para outras pessoas, para outros lugares. E com isso foram enriquecendo, fortalecendo também a economia do reino. Numa sociedade dividida em classes, o trabalhador troca sua força de trabalho pelo salário, que é suficiente apenas para ele e sua família se manterem vivos, enquanto que o capitalista acumula capital, lucro, dinheiro, que é o símbolo maior de poder, de prestígio e status social. Então, nessa parte aqui, dá para você entender que justamente já começava uma disparidade social entre os indivíduos que habitavam o mesmo meio social. Ou seja, você tinha a elite que comandava, dominava os meios de produção. E você tinha o trabalhador, que gerava lucro para a elite. Essa exploração fazia com que o trabalhador vendesse a sua força de trabalho, mas ele gerava riquezas para a elite, fazendo com que ele produzisse, mas o produto não era dele, era do burguês. E esse burguês ganhava o lucro em cima do trabalhador. A exploração do trabalhador se dá pelo sistema de mais-valia. A produção é superior ao que recebe de salário, sendo o excedente da produção o lucro do capitalista. Então, isso quer dizer, como é que funciona esse sistema de mais-valia, professor? Funciona da seguinte forma: o trabalhador vende a sua força de trabalho e o burguês, ele lucrava justamente pagando o salário ao trabalhador e o excedente da produção que aquele trabalhador gerava em termos de riqueza. Assim se concretiza a ideologia do capitalista, a dominação e a exploração do operário, o trabalhador, para obtenção do lucro. Então, Karl Marx começava a criticar isso ferrenhamente, dizendo que o grande problema era o quê? A sociedade de consumo, a sociedade capitalista. Porque até hoje nós vemos isso, né? Nós que somos trabalhadores imaginamos que nós precisamos trabalhar, nós temos que trabalhar, porque sem trabalhar a gente não consegue as coisas que são necessárias, que são básicas para a nossa sobrevivência e da sobrevivência da nossa família. Então isso quer dizer o quê? Que nós vendemos a nossa força de trabalho. Porém, o que se espera em troca é um salário para que você se mantenha num período. Então, por isso, você tem que trabalhar constantemente para que você possa receber esse salário para manter o seu sustento. Já a elite, ela tem a condição de acumular toda aquela riqueza que você gera, que é o lucro, que é baseado sobre o lucro, o sistema capitalista. Então faz com que
os ricos fiquem mais ricos. Por quê? Eles acumulam riqueza. E nós não conseguimos acumular riqueza. Então, continuamos pobres. E essa disparidade, ela só tende a crescer ao longo desse sistema que nós entendemos como sistema econômico capitalista, a sociedade de consumo. Para Marx, falta ao trabalhador a consciência de classe para superar a ideologia dominante do capitalista e, assim, finalmente realizar a revolução para se chegar ao socialismo.